Fabiano é um alvoradense, né? Antes de mais nada, tudo que eu digo aqui compõe, né, o Fabiano de hoje. Eu sou nascido em Alvorada, na cidade de Alvorada, região aqui da metropolitana de Porto Alegre. Sou o menino Fabiano, né? Foi um estudante a vida toda de escola pública, e depois eu fui fazer a graduação no curso de História na Federal do Rio Grande do Sul. Fiz URGS, fiz História na URGS. Depois eu tive a minha primeira experiência, né, na educação privada. Eu fiz a especialização na FAPA, extinta FAPA, curso de especialização em História Contemporânea. E nesse meio tempo eu fiz o concurso para professor na rede estadual, passei em 2000, e na escola que eu estou até hoje também, trabalhei desde 2000 como professor, e lá eu vivenciei outras funções, né? Eu fui lá diretor por um período bem grande, assim, eu tive na direção lá por 9 anos, passei por outros setores dentro da escola, até na biblioteca, foi onde eu mais gostei, inclusive, de atuar. Hoje eu estou na supervisão e na vice-direção. Fui fazer em 2013, 2014, algumas cadeiras como ouvinte na FACED, na Faculdade de Educação da URGS, e aí começou a amadurecer ali a ideia de buscar um mestrado. E a oportunidade surgiu em 2018, com a seleção para o FIEPT, que foi em rede, né, nacional, e eu fiz a seleção aqui para o campus de Porto Alegre, e eu consegui ir bem ali na seleção e iniciei, voltei, né, a ser um estudante regular ali na metade de 2018. Carol, assim, como eu estava na escola, vivendo ali o dia a dia da escola, quando começaram os rumores ali para janeiro, fevereiro, a gente começou a imaginar que podia acontecer alguma coisa, né? Mas não imaginava que teria a dimensão, né, de paralisar tudo, de fato. Eu trabalhei muito, e os colegas na escola também trabalharam com essa perspectiva de uma parada curta, né, imaginando, enfim, que acontecesse uma onda muito rápida ali, e que rapidamente se descobrisse que não, isso aqui é controlável, é uma variação de alguma coisa, nós temos as condições para dar solução rápida nisso. Então, antes mesmo de qualquer impacto no IFE, eu vivi esses impactos aí na escola. O IFE veio sempre um pouco atrás, né? Porque na escola a gente estava com tudo muito presente ali. E no IFE a gente não ia todo dia, né? Então, quando teve a interrupção, eu esperava que 2, 3 semanas a gente retornasse. Quando a gente viu que a coisa não ia ser bem assim, eu comecei a me preocupar, comecei a prestar mais atenção, né, nos ofícios do IFE, porque afinal de contas eu tinha ali que concluir, né, a pesquisa. A minha situação era um pouco diferente da dos meus colegas, os outros, né? Nós, como equipe diretiva da escola, a gente tinha, além da questão prática de como é que a gente ia fazer acontecer a aula, porque tinha que acontecer a aula, a gente estava envolvido com as questões burocráticas do que é um dia letivo válido, que tipo de registros a gente ia ter que ter, o que dizia o parecer da Secretaria da Saúde. Então, as equipes diretivas tiveram que se envolver muito com isso. Então, a gente buscava informação o mais atualizada possível. Né? Eu, por dever, mais do que meu compromisso de aluno, né, por dever profissional, eu tive que me inteirar com velocidade, com dinâmica, né, do que estava se passando no Rio Grande do Sul e até no mundo, né?
A gente olhava. E os outros países pararam escola? Não pararam escola? Qual é a consequência que está tendo aqueles países que não pararam a escola? E a gente discutia bastante isso. Em casa a gente montou um bunker, né, Carol? A gente seguiu muito, muito mesmo, respeitando, assim, porque por vários motivos, né? Um deles é que eu moro aqui num quintal grande e a minha mãe mora na casa nos fundos, ela já tem idade, e a gente percebeu rápido, né, que os idosos eram muito mais prejudicados, né, e pegar a Covid, principalmente em 2020, para um idoso era uma questão muito séria, muito sensível, podia significar uma morte com impossibilidade, inclusive, da gente fazer as homenagens, né, finais aí dos parentes. A gente morria de medo disso. O meu padrinho, com a mesma idade da minha mãe, ele pegou a Covid e faleceu, e a gente não pôde, né, se despedir. Então, muito cuidado em relação a isso. A minha esposa, ela tem uma sociedade numa escolinha infantil, e essa escolinha foi a primeira que parou, né, depois ela voltou, depois de alguns meses ela conseguiu voltar, mas sempre com cuidados, assim, extremos, porque a responsabilidade é muito grande, né. E eu próprio também me cuidei bastante, eu tenho um histórico, né, de cardiopatia, infartei em 2009, isso aí me colocava também numa situação de risco, então a gente observou bem aí todos aqueles protocolos, né. Claro, em algum momento a gente teve que colocar a cara na rua, né, a situação foi complicando, e eu mesmo, minha esposa foi uma voluntária, assim, de primeira hora, ela costurou milhares de máscaras aí para serem distribuídas em Alvorada, e eu coloquei a escola, não estava tendo aula, ninguém estava indo lá, mas eu coloquei a escola à disposição de um grupo para fazer ali o gerenciamento de distribuição de ranchos, né? Então tinha uma equipe trabalhando nisso nos fins de semana e aí eu ia para lá. Mas assim, tinha que ir, né? Mas morrendo de medo e com todos os cuidados também. A gente viu que tinha também esse tipo de responsabilidade ali naquele momento, né? Caindo, né? A, aquela onda do início de 2021, aquela foi muito dramática para mim, para muitos dos meus conhecidos, porque a gente perdeu um professor muito conhecido aqui de Alvorada, né? Ele era diretor de uma escola municipal e ele era muito popular em Alvorada. Ele estava iniciando, inclusive, a função de vereador. Ele concorreu na eleição em 2020 e foi eleito vereador, foi um dos mais votados, estava iniciando aí a legislatura dele, e ele pegou Covid em fevereiro, naquela terceira onda, e ele não resistiu, e ele era um cara que, poxa, tudo que ele fazia eram as coisas que eu fazia, inclusive a gente fazia juntos, a gente era muito amigos, né. E eu disse, poxa, se o Juliano não resistiu, foi entubado e não resistiu, qualquer um pode acontecer com qualquer um. E não tinha vacina ainda, né? A vacina era para poucos ali em janeiro, fevereiro. Era mais os profissionais da saúde, né? Os professores mesmo só conseguiram começar a se vacinar em maio de 21. Então, foi bem dramático. Assim. A gente perdeu pessoas importantes, perdeu referências, perdeu grandes amigos e parentes. E ainda é um pesar grande, né? Mas aí o que me atrapalhou,
impactou assim, mais fortemente não foi tanto o tempo, né, não foi tanto eu não poder ir até o campus, eu consegui trocar legal assim, com a Lili, a gente conversava quase toda semana, que é o que eu faria se eu fosse no campus, né? Então toda semana a gente tinha um link ali e conversava, às vezes só eu e ela, às vezes com o grupo de orientandos dela, mas o que atrapalhou mesmo foi o aumento tremendo da carga de trabalho na escola, entendeu? Isso aí me atrasou tudo. Eu não consegui terminar de escrever o projeto, de fazer ali, de elaborar o produto, pedi uma prorrogação do prazo, né? E aí eu só fiz a defesa em abril de 21. O que me preocupou lá no mestrado, Carol, foi quando chegou perto da época da defesa, né? Porque daí o que me preocupava? Eu via que esses equipamentos são maravilhosos, mas eles nos deixavam na mão muita frequência. Então eu morria de medo que a minha internet em casa não tivesse legal no dia, que o meu PC, bom, meu PC foi para o espaço durante o mestrado, né? Até hoje está estragado. Mas o Note aqui que o Estado nos forneceu também, que o negócio não funcionasse, que desse problema lá no campus, eram de vários locais diferentes, né? Era eu em casa, a Lili acho que estava em casa, mas tinha gente no campus, né, coordenando alguma coisa lá, e uma das professoras da banca também estava em casa, ela é do colégio de aplicação, né, também não estava no ensino presencial, então a minha preocupação era que a tecnologia me falhasse nesse dia aí. Fui tentando me cercar, pega um equipamento reserva, pega um plano B, se precisar eu pego um carro aqui e vou até a escola, que está com uma internet melhor. Isso aí foi um sufoco. Deu tudo certo. A gente teve uma invasão hater, né, na minha defesa. Bom, os caras entraram, pediram para fazer uma pergunta, pediram para fazer outra pergunta e começaram, quando foram descobertos, começaram a proferir as maiores barbaridades, né, contra as, aquela história toda, né, da doutrinação. Bom, eles pegaram pesado. A gente encerrou, né, aquele link ali e criou um outro link privado e colocou só os convidados, né. Eu achei bacana, depois pensando, o cara, para merecer, né, uma invasão hater, tem que ter alguma relevância, né.